Oiê, tudo bem? Professor Jamal aqui passando para bater um papo com você que vai fazer o vestibular de medicina da UP. Exatamente, você deve estar ansioso para essa prova, que é uma prova bem bacana, uma prova feita pela Universidade Federal do Paraná. E nesse vídeo, presta bem atenção, não é uma aula, é um bate-papo. Nós vamos passar um pouquinho pelo edital, a gente vai passar um pouquinho pelo programa de Química e nesse momento eu vou aqui relembrar algumas coisas no quadro, sugerir algumas aulas para você. Eu pensei aqui num programa revisional para você que, por exemplo, na sexta-feira, vamos lá, que tá vendo esse vídeo na sexta-feira e fala assim, eu quero dar uma olhadinha em Química aí nessa reta final, uma revisada, mas eu tô um pouco aí sem saber por onde começar. Fica aqui. Vamos nessa aula, vamos nesse bate-papo, eu vou te ajudar um pouquinho. Se inscreva no canal, clica ali no sininho para receber notificações, curta esse vídeo se você gostar, ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. Combinado? Então vamos lá, que comece o nosso bate-papo. Show! E como todo vestibular, esse não vai ser diferente, a gente começa pelo manual do candidato, pelo edital. Então eu vou mudar todo esse formato aqui, vai aparecer uma janelinha minha com o edital, enfim, com esses documentos na sua tela e nós vamos conversar um pouquinho sobre eles antes da gente ir para a Química, beleza? Legal, então vamos começar aqui pelo edital, o edital atualizado, aquele que mostrou então a alteração da data. Eu vou fazer uma leitura desse edital, tá? Aliás, não a leitura, mas eu vou apontar aqui os itens mais importantes do edital, beleza? E depois dar um pulinho no programa de Química, né? O que vai ser cobrado na prova de Química, dando algumas dicas para você de aulas e, enfim, algumas dicas que vão te ajudar nesse processo aí, nesse bate-papo de revisão. Bom, aqui o primeiro ponto importante, então, que eu destaquei ali, concurso vestibular disciplinado por este edital será realizado com provas de dia fixo no dia 22/11/2020, domingo agora, das 8 às 12 horas. Ó, atenção, tem uma prova de manhã e das 14h30 às 18h30. Perceba que os horários te permitem tomar um bom café de manhã, tá? E cuidado para não perder a hora, coloque vários despertadores, avisa o vizinho, avisa todo mundo para te acordar. E não vai me chegar atrasado essa prova, 7h59, você chega lá, você vai ver daqui a pouco, você nem vai entrar se chegar esse horário, tá bom? Mas vamos lá, olha, permite esse horário da manhã, tomar um bom café da manhã, sim, isso é importante, alimentação e uma boa noite de sono, você vai fazer prova de manhã, você precisa estar bem. E um bom horário de almoço, das 12 horas às 14h30. Meu, dá tempo até de voltar para casa, dependendo de onde você mora, almoçar com calma e depois voltar para a prova. Cuidado com o horário de entrada, daqui a pouco eu falo disso. 18h30 acaba a tua prova e aí você vai para casa tranquila e tranquilo. Beleza? Tá bom, agora outro detalhe importante. Imprimir um ensalamento, tá? Olha só, é obrigação do candidato imprimir seu ensalamento disponível no comprovante de inscrição a partir da data do dia 19/11/2020, então provavelmente você já está vendo esse vídeo, o seu ensalamento, se você ainda não ouviu, já está disponível. Imprima ou salve em um aparelho eletrônico, tá? Você pode salvá-lo em um aparelho eletrônico, celular, tablet, entre outros, e apresentá-lo para ingressar na sala da sua prova, junto com seu documento de identidade no dia, obviamente, 22/11. Olha só, vale a pena destacar isso aqui também. Considerando o contexto da pandemia do Covid-19, caso a prova não possa ser realizada de forma presencial, serão aplicadas provas de forma online e todos os candidatos serão comunicados com antecedência. Beleza? Quantas vagas, Jamal? Quantas vagas tem no edital? 119. Número de vagas para esta prova, 119. Agora falando um pouco das provas, olha lá. As provas serão elaboradas pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná. Quem vai fazer, ou melhor, quem já fez a sua prova é a Federal do Paraná. Beleza? Quer revisar? Fica nessa aula. Mas se você quer mais exercícios e não está encontrando uma prova da UP, faça as provas da Federal. Claro, é ela que vai fazer a tua prova. O concurso vestibular será unificado em sua execução e idêntico em conteúdo para todos os candidatos e constará dos seguintes tipos de prova. Prova 1, uma discursiva, redação em língua portuguesa. Prova 2, uma múltipla escolha de 50 questões na primeira prova e 60 questões na segunda prova. Olha só. As provas serão realizadas conforme o quadro seguinte. Dá uma olhadinha nesse quadro. Domingo, primeira prova, horário de fechamento das portas, 7h45. Horário de início, 8 horas. Nessa primeira prova você vai fazer redação, língua estrangeira, matemática, biologia, geografia. O número de questões ao lado, término, 12 horas, meio-dia. Domingo, segunda prova, 14h15 fecham as portas. 2h15, hein? Cuidado com esse horário de entrada. Início, 2h30, você fará língua portuguesa, literatura brasileira, física, química, 15 questões. História, 10 questões. Término dessa prova, 18h30. Agora um pouquinho sobre a pontuação dessa prova, né?
As provas de múltipla escolha terão ao todo 110 questões, 50 e 60, né? 50 em uma prova, 60 em outra. E cada resposta certa valerá 1 ponto. A pontuação máxima será de 120 pontos, porque você pode somar esses 110 com mais 10 da tua prova de redação. E a divulgação apresentará a pontuação obtida pelo candidato dentro desse limite. Olha agora, olha agora. Para ter acesso ao local de prova, o candidato deverá obrigatoriamente estar usando máscara facial, em função do momento que a gente está passando, apresentar o ensalamento disponível no comprovante de inscrição a partir desse dia 19, impresso ou salvo no celular, e o documento de identidade, portando apenas o material necessário para a sua realização. Já vou falar sobre esse material. Agora, uma parte importante deste edital, um capítulo importante. Ele trata dos recursos da sua prova, o que você pode fazer com relação às questões. Às vezes você fez uma questão que acha que ela não está legal, que não tem nenhuma alternativa correta. O que eu faço para entrar e como eu faço para entrar com recurso? Os questionamentos devem estar devidamente fundamentados e apresentados em formulário específico que estará disponível no site, que aí está, das 8h30 às 18 horas do dia 23, segunda-feira. Repare que esse formulário ele tem data de início e fim. Então não adianta você, pelo que consta no edital, eu quero entrar com recurso, segunda-feira, amanhã, terça-feira, quarta eu faço. Não, você não vai fazer mais. O candidato deve fazer um recurso para cada questão, conforme instruções contidas no site. Somente serão aceitos e considerados os recursos redigidos no formulário específico que contiverem a devida fundamentação e forem encaminhados na forma estabelecida neste artigo. Bom, vamos lá. Uma dica de fundamentação para você. Um livro de ensino médio. Às vezes você tem acesso a um livro de ensino superior. Vamos lá, exemplo aqui, tá? O Jamal tá um pouquinho aqui simulando uma situação. Você foi fazer uma questão de gases, onde para resolvê-la tinha que usar PV-NRT, conhecida como equação de Clapeyron. Nesta resolução, você percebeu que para chegar numa alternativa, você tinha que usar a temperatura em graus Celsius, onde a gente aprende que em função do R, o R tem uma unidade lá em Kelvin, eu tenho que usar a temperatura em Kelvin. Bom, eu fui usar em Kelvin e não achei resposta. Experimentei usar em graus Celsius e vi que deu a letra B. Mas não está certo. Bom, marquei, beleza, tudo bem. E aí, o que eu faço? E se não for a B? Ou se eu quiser entrar com recurso? Está aqui neste capítulo do edital. Por isso, vale a pena você prestar atenção onde você entra, que horas você entra e como faz. Legal? E aqui o momento motivacional desse nosso bate-papo. Eu quero que você anote essa data aí, ó. 1º de dezembro, 1/12 de 2020. Nessa data, você vai ver o seu nominho na lista dos aprovados. Olha só, hein? A gente tem que pensar assim. Claro, eu tô falando da primeira chamada. Mas se não der certo na primeira, vai dar na segunda, vai dar na terceira. O importante é você ser chamado. Beleza? Anota essa data aí. Já vai ser na primeira chamada. Legal, legal. E aqui a gente para o edital um pouquinho, tá bom? Nós vamos dar um pulinho no manual do candidato, mas fica uma tarefa. Você tem que fazer a leitura desse edital. Mas onde eu encontro? Bom, no próprio site da UP, ou se você quiser, aí na descrição do vídeo eu vou deixar o link, tá bom? Leia o edital. Show? Vamos lá para o manual do candidato. Certo, certo. E aqui a primeira coisa que eu te chamo a atenção no manual do candidato para esse vestibular é o que você pode levar e o que não pode levar para a prova, né? Então, o candidato deve se apresentar portando documento de identidade. No edital que a gente passou rapidamente agora há pouco, existem várias opções de documento que servem como documento de identidade, tá? Vale a pena você olhar isso. Cartão de inscrição, caneta esferográfica azul ou preta escrita grossa. O candidato deve entrar no local de exame portando apenas os objetos necessários à realização das provas, não sendo permitido o uso de dicionários, máquina de calcular, relógio, telefone celular, aparelhos eletrônicos, chapéu, boné ou similares e armas. Ô louco! O tempo para marcação do cartão resposta está incluído na duração máxima de cada prova. Então, quando você vê o tempo de prova ali, por exemplo, acaba tal horário, ali dentro desse horário já tem o tempo para preencher, então você tem que reservar um tempinho para preencher o seu gabarito, claro, né? Bom, e aqui a gente chega nessa última parte de leitura aqui de documentos com você, no programa de Química. Quais são os conteúdos, o que será cobrado, ou pode ser cobrado, claro que não vão cobrar tudo isso aqui, o que pode ser cobrado na minha prova domingo, tá? Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Química geral e inorgânica, lembrando que a química ela se divide em 3, geral e inorgânica ali nesse programa, né? Geral, inorgânica, físico-química e orgânica. Geral, físico-química e orgânica, tá bom? Em química geral, conceitos fundamentais, classificação da matéria, misturas, processos de separação das misturas. Bom, nesse momento, ou aqui nesse ponto desse nosso bate-papo, eu vou sugerir para você, vou dar algumas dicas do que eu acho mais relevante. Em alguns momentos eu vou sugerir aulas do nosso canal, eu não vou colocar tudo aqui, senão esse vídeo fica enorme. Então, na descrição desse vídeo, nós vamos ter aí links de cada uma das aulas que eu já gravei, que tem a ver com esse programa de química, tá? Aulas bem importantes. Caso você sinta necessidade em assisti-las, ou você olhe e fale, nossa, mas eu não me lembro desse assunto.
tem um link ali para você assistir uma aula, beleza? Misturas, processos de separação das misturas. Atenção para destilações, destilação simples, destilação fracionada e destilação fracionada eu uso para separar os componentes do petróleo. Claro, eu não tô adivinhando o futuro, tá? Eu estou aqui sugerindo pontos mais importantes. Podem cair? Claro, podem cair. Eu já falei isso. Claro, e podem também não cair, tá? Enfim, por experiência nossa aqui, pontos importantes. Elemento químico, estrutura atômica, número atômico, massa atômica, hipótese de Avogadro, número de Avogadro. Aqui, tome cuidado, porque dentro desse tópico 2 mora um assunto chamado cálculos químicos, onde eu vou resolver nesse bate-papo nosso, nesse vídeo que você está assistindo, uma questão da própria UP, do último vestibular, envolvendo cálculos químicos para você, enfim, ativar a sua cabeça para esse assunto, tá? Cálculos químicos é aquela parte que você transforma, por exemplo, mol para massa, massa para mol para volume, volume para moléculas. Combinado? Você que já foi meu aluno, minha aluna ou acompanha o nosso canal, tem uma linha salvadora, a linha do 1 mol. Aquela linha pode te ajudar muito. Combinado? Seguindo aqui, andando um pouquinho nesse programa Estrutura Atômica e Modelo Atômico, né? Repare que ele cita ali Dalton, Rutherford e Bohr. Parece que o Thomson ficou de fora, mas não custa a gente dar uma olhadinha em Thomson, tá bom? Thomson, famoso pudim de passas. Dalton, bola de bilhar, Thomson, pudim de passas, Rutherford, sistema planetário, e o Bohr, atenção para a transição de elétrons. O elétron, quando salta por uma camada mais afastada, ele absorve energia, quando ele retorna, ele libera energia na forma de luz, fótons, combinado? E aí, coisas, por exemplo, brilham no escuro. Essa é uma ideia interessante de Bohr. Classificação periódica dos elementos é tabela periódica. Tabela periódica, geralmente os alunos têm mais dificuldade em propriedades periódicas, raio atômico, eletronegatividade, eletropositividade, afinidade eletrônica, enfim. Se você ouviu isso, tá, e não lembrou, opa, se você estiver assistindo esse vídeo agora numa sexta-feira, talvez, eu acho que vale a pena dar uma folhadinha ali nesses assuntos, tudo bem? E distribuição eletrônica e localização de elementos na tabela periódica através dessa distribuição. Ligações químicas, ligação iônica, covalente, hibridação ou hibridação. Aqui eu chamo a atenção para hibridação na orgânica. A UP já fez isso, hibridação na orgânica. Ao olhar um carbono ali, sp3, sp2 ou sp. É muito importante saber disso. Se você não lembra disso, agora sim tem na descrição desse vídeo um link de uma aula de 1 minuto, onde eu com 4 dedos relembro você uma dica fundamental só para olhar, né, e identificar se é sp3, sp2 ou sp. Show? Assista lá! Bom, tópico 6, funções inorgânicas. Ácido, base, sal e óxido. No nosso canal aqui, professor Jamal, eu tenho uma aula de ácido, uma aula de base, uma aula de sal, uma aula de óxido, onde eu explico como você faz para dar nome, como você faz para, com o nome, montar uma fórmula. Tá na descrição desse vídeo os links de cada aula. Se você sentir a necessidade, corra lá e acompanhe e assista, vai te ajudar bastante. Cálculo estequiométrico, item 7, ou estequiometria, cobrado exaustivamente em várias provas, né? Quem aí nunca, você que está vendo esse vídeo, já fez várias regras de 3 embaixo de uma equação para descobrir ali a massa de um determinado composto formado, tudo bem? Cálculo estequiométrico está gravado por completo aqui no canal do professor Jamal. Tem a introdução com um passo a passo sensacional que você pode usar em qualquer exercício de estequiometria. Depois eu vou para pureza e rendimento. Depois tem uma aula especial de excesso e limitante. Tá na descrição desse vídeo. Acompanhe se vocês... E tem vários exercícios, tem lista de exercícios com resolução, inclusive, nessas aulas. Então, se você quer dar uma olhadinha rápida em estequiometria, entra ali no nosso canal e acompanhe. Item 8, gases perfeitos, né, ou estado gasoso. Atenção para PV-NRT, a equação conhecida como equação de Clapeyron. Atenção para PI vezes VI sobre TI igual a PF vezes VF sobre TF, uma equação conhecida como equação geral dos gases, utilizada para quando você faz uma transformação em uma das variáveis de um gás, altera a pressão dele, altera o volume dele, altera a temperatura dele. Né? Se eu alterar a pressão, qual vai ser o novo volume ocupado por esse gás? Esse tipo de exercício é essa equação geral PI vezes VI sobre TI igual a PF vezes VF sobre TF. Clapeyron, PV-NRT, atenção com exercícios, obviamente, de gases, que trazem a massa do gás, massa ou quantidade de matéria, que é número de mol. Né? Massa e quantidade de matéria são informações que você pode substituir na expressão de Clapeyron. Então, Clapeyron, PV-NRT, geralmente é para quando o exercício traz massa ou a quantidade ali de matéria, o número de mols. Tudo bem? E ambas as equações, ou em ambas as equações, usar a temperatura em Kelvin. Pega graus Celsius e soma com 273, passou para Kelvin.
Tópico 9, oxirredução. Uma equação grande, você dá carga para todos os participantes e ali você vai notar que alguém reduziu, né, reduziu o seu número de oxidação, reduziu a carga e com essa redução você criava aquele delta Hedge. E depois você vai ver que alguém oxidou, aumentou de carga e aí você cria um delta ox. Aí você passava cruzado esses, né, trocava ali o delta Hedge, delta ox e terminava por balanceamento por tentativa, tá? É um assunto importante, vale a pena uma revisão. Radioatividade. Básico aqui é lembrar das 3 radiações, alfa, beta, que são partículas, radiação gama, a gama é tratada como onda eletromagnética, tá? Partículas alfa, beta, lembrar o númerozinho de cima da partícula, lembra? O númerozinho de baixo. Alfa é 4 e embaixo mais 2. Beta é 0 em cima e embaixo menos 1, tá? E radioatividade, atenção para meia-vida. É aquele período que a amostra radioativa leva para se reduzir à metade. Então você pega uma amostra lá, ela tem 100 gramas. Ela levou 2 horas para se reduzir a 50 gramas. 2 horas é o tempo chamado tempo de meia-vida. Esse tipo de exercício, às vezes, ele cai assim. Sabendo-se que a meia-vida de tal amostra ou tal isótopo radioativo ou radioisótopo é de 2 horas, quanto tempo uma amostra de 100 gramas leva para se reduzir a 25 gramas? O que você faz? Você pega 100 e vai reduzindo de metade em metade até chegar em 25. 100 para 50, 50 para 25. Então, ó, 100 para 50 é uma meia-vida, porque reduziu a metade. 50 para 25 é outra meia-vida, porque reduziu a metade. Agora, o número inicial era 50 e foi para 25. Mais uma redução à metade. Mais uma meia-vida. Se eu tenho 2 períodos de meia-vida, eu vou somar. 2 horas é uma meia-vida, a outra meia-vida também é 2 horas, é uma constante. 2 com 2, 4 horas foi o tempo levado para essa amostra sair de 100 até 25. Combinado? Soluções, atenção para molaridade, que é aquela concentração dada em mol por litro, tá? Atenção para propriedades coligativas, né? Com aqueles nomes, ebulioscopia, crioscopia, tonoscopia. Show? Cinética química, atenção, principalmente. A UP fez uma questão, se eu não me engano, na última prova, uma questão sobre catalisador. Tem no nosso canal um vídeo que eu acho o título é 3 grandes erros na prova de química, onde um deles é o aluno não saber lidar com catalisador. Aí eu coloco, corra lá, eu vou colocar o link para você na descrição, eu coloco catalisador e todas as informações que a gente vê como pegadinhas ou simplesmente como exercícios mesmo numa prova. No ponto da UP, na prova da UP, catalisador foi cobrado com a clássica pergunta: qual a função dele ou por que ele deixa a reação mais rápida? Porque ele abaixa a energia de ativação. Tá bom? Então atenção para catalisador, relembrando aqui, não altera ΔH, não altera rendimento de uma reação, não altera as constantes de equilíbrio, tudo bem? O ponto principal é abaixar a energia de ativação para deixar a reação mais rápida, ou deixando a reação mais rápida. Equilíbrio químico é gigante, né? É aquela parte que trata 8 constantes de equilíbrio, Kc, Kp, por exemplo, né? Começa-se com essas, mas dentro de equilíbrio também tem 2 pontos que eu chamo a atenção. Deslocamento de equilíbrio através do princípio de Le Chatelier, aquela parte lá que desloca para a direita, desloca para a esquerda, concentração é fator que desloca, temperatura é fator que desloca, aliás, temperatura é o único fator que altera uma constante de equilíbrio, lembra? Concentração, temperatura e pressão total pode deslocar um equilíbrio, tá? Então esse tipo de assunto vale a pena uma revisão. Cuidado porque aí dentro mora pH e POH. Né? Menos log de H+, eu estou calculando pH, certo? Veja lá, veja se você lembra desse tipo de assunto. Hidrólise de sais. Hidrólise de sal, basicamente, é descobrir o caráter do sal. Porque eu vou adicionar um sal em água, vou criar uma solução, ok? E dessa solução eu posso ser cobrado com relação ao pH dela. É um pH ácido, básico ou neutro? Então, por exemplo, você pega um sal, que obviamente por ser sal veio de um ácido e de uma base, é assim que a gente aprende, né? Ele veio de um ácido forte e de uma base fraca. Lembre-se que daquele que formou o sal, aquele que for o mais forte, impõe o caráter no sal. Ácido forte, base fraca, o caráter desse sal é caráter ácido. Adicionei ele em água, ele vai gerar uma solução ácida, uma solução com pH menor que 7. Tudo bem? Show de bola! Eletroquímica, pilha e eletrólise, ok? Maior é Hedge, sofre redução, menor é Hedge, você inverte a semi-reação, soma as duas para obter a global. Você vai ter um Hedge e um EOX nesse momento, soma os dois, você acha o ΔI da pilha. Atenção para isso. Eletrólise, cuidado com as filas de descarga no cátodo e no ânodo, dê uma olhadinha nisso se você não lembra. Química orgânica para encerrar. Bom,
já para a gente ir para o quadro, química orgânica, olha só, eu já falei agora há pouco, né? Hibridação, nessa parte de introdução ali, cuidado com a hibridação. Funções orgânicas, item 2 ali de química orgânica. Tem uma aula no nosso canal de revisão de funções orgânicas. Eu vou arriscar, vai cair. Vai cair. Porque ou cai para você uma cadeia e pede para você identificar as funções que ali estão presentes, tipo um álcool, tipo um ácido carboxílico, tipo uma acetona. Ou você, por exemplo, está diante de uma reação orgânica e para fazê-la você tem que identificar que função que está ali. Por exemplo, se é um álcool primário, eu oxido ele para aldeído e para ácido carboxílico, lembra? Agora, se for um álcool secundário, continua sendo álcool, mas tudo bem, se for um álcool secundário, eu oxido para acetona. Quer dizer, eu preciso saber o que é acetona, aldeído, ácido carboxílico, álcool. Tá? Então, funções orgânicas, olha, é praticamente impossível não cair. Show? Isomeria, tem no nosso canal, isomeria plana, isomeria geométrica. Acidez e basicidade de compostos orgânicos, dê uma olhadinha em efeito indutivo, por exemplo, em ácidos carboxílicos. Basicidade de aminas é bem específico. Tem lá um efeito chamado impedimento estérico, tá bom? Que pode acabar dificultando a doação do par de elétrons do nitrogênio, do par de elétrons, né? E aí isso altera a basicidade das aminas. E por fim, ali basicamente orgânica, reações orgânicas, onde eu vou fazer uma ozonólise, porque tá ali no ponto 7, ali, ó, reações de oxidação de alcenos. Eu vou fazer com você agora, daqui a pouquinho no quadro, tá, uma ozonólise. Mas tome cuidado, porque, olha, primeiro que a UP deixa bem claro que reações ela pode cobrar, isso é muito legal. Adição, aí ela cita ali, eliminação, ela cita, reações de oxidação, ela cita também. Bom, mas tome cuidado, que eu vou arriscar, posso estar viajando na maionese. Quando ali no item 2, funções orgânicas, ela coloca a palavra ésteres, tome cuidado, porque ela escreve ali conceitos, por exemplo. Toma cuidado que cobrar éster pode ser cobrar a reação de produção de um éster, que é a esterificação. E também tome cuidado com a volta, que é a hidrólise do éster. Tá bom? E aí termina-se com bioquímica e fontes de aplicações em compostos orgânicos. Mas veja, é claro, o edital ele é gigante, né? É óbvio que não vai ser cobrado por inteiro, mas eu tentei levantar aqui, desculpa o tempo do vídeo, mas eu tentei levantar aqui algumas dicas, pontos, e todas as aulas que eu percebo que no meu canal eu tenho, eu vou colocar no link, aliás, na descrição no link desse vídeo, tá bom? Agora vamos lá, vamos para o quadro, eu vou resolver aqui questões com você da última prova da UP e dar mais dicas para você mandar bem nesse vestibular. Legal, você reparou essa questão? Essa questão aborda um conteúdo de química, né? Uma parte da química conhecida como cálculos químicos. Era o início daquele programa de química ali que a UP nos forneceu. Beleza? Então eu anotei alguns pontos importantes da questão aqui pra gente, ó. Salitre, ele fala para mim que o salitre é uma composição de nitrato de sódio, é uma mistura, né? De nitrato de sódio com nitrato de potássio, onde o nitrato de potássio é 30% massa-massa. O que quer dizer isso, 30% massa-massa? Quer dizer que da massa do salitre, 30% é em massa, por isso massa-massa, nitrato de potássio, tá? Nitrato de potássio. Exemplo, se o meu salitre tiver 100 gramas, 30%, 30 gramas é KNO3. Essa é a ideia. Tá? Interessante aqui, essa informação é muito útil, porque se você descobrir a massa do nitrato de potássio em algum momento desse exercício, você consegue descobrir a massa do salitre, a massa do todo, tá? A gente já vai fazer isso. Outra coisa importante, 60 kg de potássio por ano é necessário para adubar essa pastagem. E a pergunta é, qual a massa de salitre, e pelas alternativas em quilograma, necessária para adubar essa pastagem por mês? Então aqui o que eu sugiro, o que você pode começar a pensar? 60 kg de potássio em 12 meses. É isso que o exercício me fala que eu preciso. Tá, maravilha. 60 kg em 12 meses. Como ele pede o salitre por mês, cuidado para você não confundir aqui as coisas. Salitre é uma coisa, nitrato de potássio é outra, potássio somente é outra. A gente já vai organizar tudo isso. Por mês, quanto salitre? Então a primeira coisa que eu fiz foi achar por mês, ou seja, em um mês, quanto potássio eu preciso. Eu sei que a gente necessita 60 kg de potássio, 60 quilos, em 12 meses. Em um mês, eu preciso 5 kg de potássio, 5 kg de K, né? 5 kg de potássio. E como que isso me ajuda? Se você sabe que por mês você precisa de 5 kg de potássio, ó, a gente só achou potássio, tá? A gente não achou o salitre, não acabou aqui o exercício. Eu trouxe a resolução aqui para vocês só para adiantar um pouquinho o processo. 5 kg de potássio por mês, eu consigo descobrir agora, através dessa informação, quanto nitrato de potássio eu vou precisar por mês. Por quê, Jamal? Vem aqui comigo no segundo passo aqui dessa questão.
Nitrato de potássio, a massa molar é 101 gramas por mol. Como que eu chego nesse número? Você recebeu no enunciado as massas do potássio, nitrogênio e oxigênio. Coloca aqui em cima, não esqueça de fazer 3 vezes 16, mais 1 vezes 14, mais 1 vezes 39. Soma tudo isso aqui, chega em 101 gramas por mol. Por que isso, Jamal? Repare que para chegar em 101 gramas, que é a massa, vamos chamar assim, a massa do todo, a massa do KNO3, né? Estou chamando aqui o KNO3 da fórmula inteira. Você teve que usar 39 gramas de potássio. Então eu posso pensar que dentro de 101 gramas eu tenho 39 gramas de potássio. Em 101 gramas tenho 39 gramas de potássio. Isso é importante. Por quê? Porque agora se você sabe que você tem 39 gramas de potássio dentro de 101 gramas de KNO3, esses 5 quilogramas de potássio, que em gramas viram 5.000 gramas, multiplica por 1.000, se eu precisar de 5.000 gramas de potássio, quanto de KNO3 você precisa? Quanto de nitrato de potássio você precisa? Aqui é só potássio, aqui é KNO3, é o nitrato de potássio. Multiplica cruzado, você chega no número 12.948,7 gramas de KNO3. Aproximadamente, como o enunciado me pede para aproximar a resposta, isso aqui é aproximadamente 13 quilos de KNO3. Eu não achei o salitre ainda, eu achei agora quantos quilogramas de KNO3 eu preciso. Mas você não pode esquecer de um detalhe. O KNO3 é 30% da massa do salitre. Está anotado aqui. Então esses 13 quilogramas é 30% da massa que eu vou precisar do todo, do salitre. E aí é só você fazer a última regra de 3. Esses 13 quilogramas de KNO3 é 30% daquilo que eu preciso. Mas o que eu vou pegar mesmo é o salitre, é tudo, é 100%. Então quanto que eu preciso pegar de salitre? W, onde W é aproximadamente aí 43 quilogramas de salitre, o que nos levou, como você viu aí, para o gabarito letra D de dado. Show? Então aqui, olha, você pode tirar um print screen desse quadro, você pode pensar, resolver novamente essa questão para, enfim, ativar aí a sua cabeça para exercícios que envolvam interpretação e cálculos químicos. Vamos para a próxima! Legal! E eu vou gravar essa questão até porque nós não temos ainda no canal aula desse assunto, que é uma ozonólise, tá? O nome já nos dá uma boa ideia, né? Reação com ozônio no meio onde eu tenho água e zinco, tá bom? Como nesse bate-papo aqui a gente está sendo bem objetivo, eu não vou aqui ficar falando de mecanismo, nem de intermediário na reação de ozonólise. Eu vou direto ao ponto. Como eu faço uma ozonólise? Se você que está vendo esse vídeo agora esqueceu como faz isso. Você vai pegar aonde você tiver dupla, nesse caso a gente tem essa região aqui e essa região aqui na cadeia, tá? Você vai quebrar a cadeia, você vai dividir essa cadeia em partes, bem na posição ou bem na região da dupla. Então o que eu vou fazer aqui, Jamal? Você vai vir aqui nessa dupla e você vai realizar uma quebra da cadeia, né? Bem na dupla. Mesma coisa você vai fazer aqui, uma quebra dessa cadeia na região da dupla. Quando a gente diz quebrar a cadeia, obviamente eu tenho um carbono aqui, outro carbono aqui. Nesses carbonos, você vai ter que modificá-los, você vai criar grupos funcionais, ou seja, você vai ter que montar os produtos com base nesses dois carbonos. Como assim, professor? Quando você faz uma ozonólise, nos carbonos da dupla, você vai ter que decidir em fazer ali ou criar ali as funções aldeído e ou cetona. Tá? Então quando eu quebrar a dupla, nos dois carbonos da dupla, ou melhor dizendo, em cada carbono da dupla, eu vou ter que decidir. Eu faço um aldeído ou eu faço uma cetona? Vem cá que eu vou te ajudar. Ó, nessa dupla aqui eu acho que é mais fácil começarmos por aqui. Eu tenho um carbono aqui e um carbono aqui. Combinado? Quebrei a cadeia. Nesse carbono aqui, eu tenho que decidir fazer aqui um grupo funcional para transformar esta cadeia, esse pedacinho, que esse pedacinho vai ficar separado do restante. Nesse carbono aqui eu tenho que pensar em criar ali um grupo funcional que leva a cadeia a ser um aldeído ou uma cetona. Então, como que eu resolvo isso de um jeito bem prático aqui? Tá vendo esse carbono? Sim, Jamal. Ele não tá ligado em mais outros dois carbonos? Aqui é carbono, aqui é carbono. Sim. Então eu costumo falar assim em sala, ó. Esse é um carbono ligado em CC. E aí tem uma setinha, uma dicasinha. CCCC, cetona. Como cetona começa com esse C, eu simplesmente falo assim, ó, C tá ligado em CC. Se tiver ligado em CC, CCCC, cetona.
Isso, para você que já assistiu alguma aula do nosso canal aqui, você sabe que isso é até um macetinho que eu faço. C-O-C-C, C-C-C-C, cetona, tá? Então aqui, nesse carbono, eu vou ter que montar alguma coisa ali para que essa cadeia se transforme numa cetona. E o que eu vou montar ali? Uma carbonila, uma C-O. Então aqui eu faço C-O, tá? E aí eu repito esse pedacinho de cadeia e esse pedacinho de cadeia. Vou colocar aqui para você. Olha só que legal. Vou fazer um pouquinho mais afastado aqui, tá? Eu vou manter o mesmo perfil da cadeia, até para você ver, para não gerar muita confusão aí. Então a cadeia vai ficar nesse formato, tá? E bem nesse carboninho aqui, deixa eu apagar para ficar mais bonitinho, né? Que é esse carbono aqui da dupla, eu faço a minha dupla O. Então fica C-O, CC, CCCC, cetona, tá? Uma cetona com 3 carbonos, 1, 2, 3. Para eu dar nome para isso aqui, prop é o prefixo para 3 carbonos, prop, tá? Ligações simples entre os carbonos, an. E cetona, o sufixo é ona. Cetona, ona, ona, cetona. Eu formei a propanona. Então, aqui com esse pedacinho de cadeia, a gente consegue chegar então em propanona. Vamos lá na outra dupla agora? Vamos lá rapidinho? Nesse carbono aqui. Esse carbono, repare, ele não está ligado em outros carbonos. Não, esse carbono ele faz 2 ligações aqui e faz mais uma aqui com hidrogênio, outra com hidrogênio. Então esse carbono aqui não é um carbono de CC. Não é. Ele é um carbono de CH. Bom, como ele não é CC, como ele não está ligado em CC, tem que ser CC, tá? Como ele não está ligado em CC, CCCC, cetona? Não, cetona eu não vou formar ali. Então eu penso o quê? Eu penso que eu tenho que formar ali a outra opção. Aldeído. Professor, mas eu esqueci o que é um aldeído. Olha, eu vou fazer aqui do ladinho para você. Aldeído com um carbono, né? O que é um aldeído? Aliás, deixa eu colocar aqui esse carbono de outra cor, até para manter aqui um perfil do que eu estou fazendo. Então, aquele carboninho ali, nós vamos ter que fazer a cadeia virar um aldeído. O que é um aldeído? São aquelas cadeias que tem aldoxila. Agora melhorou, professor. Aldoxila é C-O-H. C-O-H. Você, nesse carbono da dupla, você vai fazer uma C-O-H. Tá? Aqui eu estou sendo bem objetivo. E repetir o restante da cadeia aqui, né? No caso, o H. Você está formando um aldeído com um carbono só. Esse aldeído com um carbono só, primeiro, né? Prefixo para um, match. Não tem outro carbono para fazer duplo ou triplo, então eu uso an. E aldeído, acaba em al. Aldeído acaba em al. Então esse é o metanal. Tem um outro nome para o metanal, né? Formaldeído. Formaldeído. Legal? Então a gente já formou aqui formaldeído e propanona, beleza? Bom, e agora eu vou terminar, né? Eu vou fazer uma separação aqui nesse quadro, só para você não se confundir, tá? Olha aqui, show! E agora eu vou pegar esse meio aqui de cadeia, né? Essa parte que sobrou, e eu vou colocar aqui. Nós vamos decidir aqui, ainda nesse carbono que não pensamos, o que eu vou formar, e nesse carbono aqui, o que eu vou formar. Eu acho que você já pegou um pouco o espírito da coisa aqui, olha. Esse carbono está ligado em um C aqui. Ele fez 1, 2, 3 ligações, a outra ligação dele, eu vou fazer pequenininho aqui para baixo, é com H. Esse carbono é um carbono de CH, não é um carbono de CC. Não é um carbono de CC. Então não dá cetona ali. Dá o quê, professor? Dá um aldeído. Ah, legal. Então, ó, eu vou manter, ó, eu vou repetir esse pedacinho da cadeia, ela vai subir, aqui tem um ligante, um outro ligante, tá? Ela vai descer e depois eu continuo. Mas bem nesse carbono que é aqui, eu vou fazer um aldeído, na verdade a aldoxila, que é C-O, então eu vou fazer aqui para baixo, ó, C-O, e aqui ainda eu faço um H, que eu vou fazer aqui subindo, ó. Criei aqui um aldeído, C-O-H. Continuando a cadeia, vamos lá, vamos juntos, aqui para cima, cheguei no outro carbono, que era um carbono de dupla, então aqui eu vou ter que pensar em fazer cetona ou aldeído. Mais uma vez eu faço análise. Esse carbono está ligado num C aqui e em um hidrogênio. Então ele não é um carbono de CC, ele é um carbono de CH. Não sendo de CC, não dá cetona. Nele tem que dar aldeído, ou melhor, aldoxila, que é C-O-H, para que ali eu tenha a função aldeído. Então, mais uma vez, eu vou fazer uma C-O-H aqui nesse outro composto. Então, nesses 2 carbonos aqui ficaram 2 aldoxilas, gerando a função aldeído. Opa, e aqui ainda tem uma hidroxila, né? Opa, vai ser bem importante essa hidroxila.
E aí nas cadeias, nas outras pontinhas, eu formei um aldeído aqui e uma cetona aqui, de nome propanona, e ali de nome formaldeído. A pergunta, o problema, a questão, ela que está cobrando o que da gente? Os compostos orgânicos monofuncionais formados. Como assim monofuncionais? O nome já diz tudo. Mono, funcionais, funções orgânicas. Então, quais foram os compostos, nomes dos compostos monofuncionais formados aqui? Monofuncionais, primeiro, é esse aqui, né? Porque essa cadeia só tem uma função, a função aldeído, e esse aqui. Essa cadeia só tem uma função, função cetona. Já a cadeia do meio, ela não é uma cadeia monofuncional, porque ela tem a função aldeído, tudo bem, mas ela tem a função hidroxila em carbono saturado, a função álcool. Por isso que eu falei assim, assista ali, tem um link na descrição do vídeo, assista ali um vídeo de revisões de funções orgânicas para você ver. Hidroxila em carbono saturado, álcool. Então essa cadeia aqui não é uma monofuncional, portanto eu não me preocupo com ela para dar resposta em termos de nome. Eu vou me preocupar com essa daqui, formaldeído, e essa daqui, propanona, porque são monofuncionais. O que nos leva para o gabarito letra B. Propanona e formaldeído nessa questão. Maravilha? Bom, olha só, essa foi uma singela contribuição do Jamal aqui para você que vai fazer o P Medicina. A gente conversou um pouquinho sobre o edital, eu recomendei algumas aulas para você fazer uma revisão e ainda trouxe aqui a resolução de 2 exercícios que pode algo parecido acontecer na sua prova. Excelente prova para você, espero que você conquiste essa tão sonhada aprovação nesse vestibular tão bacana que é a UP e até uma próxima oportunidade de um outro bate-papo. Tchau, tchau!